Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso provedor. Aleluia. Sim, ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos em Ti, Pai, mas nós não fomos chamados para permanecer em terra seca, porque Tu é o Pai que faz frutificar onde estava seco. Tu transforma a terra seca em fonte de água viva, Tu transforma a miséria em fartura, Tu transforma a pobreza em riqueza, Tu transforma as cinzas em vida. Tu é o Deus que torna tudo possível. O que era impossível agora não é mais. Aleluia, Pai! Obrigado pela Tua provisão, Senhor. Obrigado pela Tua unção. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu nos sustenta, Pai, todos os dias da nossa vida. Oh, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Oh, não importam as circunstâncias, irmãos. Não importam as circunstâncias, irmãos. Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Ele é poderoso para transformar a realidade que você está vivendo. Ele é poderoso para te levar a um novo patamar. Ele é poderoso para te tirar de um lamaçal, do inferno de pecados e te transportar para o reino de vida, para o reino do Filho do seu amor. Ele te colocou agora ao lado dele no trono da graça, no trono mais elevado que pode existir, queridos. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não vivemos mais pelo que vemos. Não vivemos mais por circunstâncias, nós vivemos pela Tua palavra. Oh, a Tua palavra fala que Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre o impossível. Ele estava andando sobre a Tua palavra naquele contexto. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo Teu fluir. Obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Tome seu lugar aí com o mesmo espírito de adoração, com a mesma vontade de adorar o Senhor, né? Sente-se fisicamente, mas fique em pé no espírito. Mantenha-se em posição no espírito, sabe? Fique atento. Assim como um cachorro, como Kenneth Reagan falava, seja o pitbull da palavra, né? Como um cachorro que vê aquela pessoa preparando a comida para levar para ele, o cachorro já começa a se lamber e ele já começa, né, balançar o rabinho. Ele fica todo afoito porque ele sabe que vem comida. E vou te falar, irmãos, essa noite eu vou te dizer, você vai sair daqui com um desejo ainda maior de orar. Você vai sair entendendo um pouco mais também sobre oração, mas com uma vontade de orar, porque quando a gente entende algo, nós executamos esse algo com maior diligência, quando nós temos o entendimento correto das coisas.
Por isso que o conhecimento da palavra de Deus é tão importante. Quando nós entendemos o aspecto da salvação, o aspecto do que Cristo fez por nós, nós passamos a desconsiderar, e entendam isso, irmãos, o que eu estou falando, quando eu digo desconsiderar as circunstâncias, no aspecto da influência que as circunstâncias trazem sobre a nossa vida, no aspecto negativo. Porque se eu estou firmado na palavra que diz que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que eu sou mais que vencedor, que eu sou tudo aquilo que a palavra diz que eu sou, não é circunstância alguma que vai fazer com que o meu entendimento mude para uma situação de derrotismo. Vocês estão entendendo? Quando eu mantenho os meus olhos, quando eu citei para vocês aqui sobre Pedro, por exemplo, andando sobre as águas, Pedro estava olhando para Cristo, ele estava com os olhos fixos em Cristo, ele estava olhando e andando sobre a palavra. E eu vou te dizer, irmãos, quando nós estamos em contextos tempestuosos nas nossas vidas, desafios, há uma grande tendência para que nós venhamos a tirar os nossos olhos da palavra e olhar para as circunstâncias, porque são informações nos bombardeando todo dia. Pagar o boleto, eu não sei o que falou de você, não sei o que aconteceu lá, e no seu trabalho, e o seu casamento, e o seu filho, e não sei, sabe, irmãos, e nós precisamos respirar. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Você foi chamado não para andar afoito, afoito sim pelo desejo da palavra, mas não andar se cansando diante das circunstâncias. Satanás vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para tirar o seu foco, porque ele te conhece por te observar. Ele está nesse mundo e ele te observa, mas ele não conhece os seus pensamentos. Mas ele te observa e ele sabe aonde ele vai tocar na tua vida, onde ele vai tentar tocar na tua vida, para que você tire o foco das coisas do alto. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala em Provérbios que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa jornada é uma jornada progressiva, é uma jornada de fundo, como se fala, é uma corrida de longa distância, não é um tiro só de 100 metros, onde você começa com energia, e ahahá, e uhuhu, e daqui a pouco você já, não sei, faltou milagre na minha vida, eu vou desistir. Sabe, irmãos, a palavra fala que aquele que retrocede, o Senhor não se compraz nele. Você foi chamado para perseverar, você foi chamado para brilhar mais e 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 mais. Sabe, irmãos, o seu brilho, ele não tem um limite para que você diz agora está bom, eu tenho que parar de brilhar. E eu vou te falar um negócio. Você não precisa diminuir o brilho do seu irmão para você brilhar mais. Aleluia. Sabe, queridos, nós, e eu gosto disso na Verbo da Vida, Apóstolo Bud, a Mama Janice Wright, Guto, os líderes que trouxeram a visão, dão a visão para a igreja, eles dizem, nós não somos uma igreja de estrelas, nós somos uma constelação. São várias estrelas que se juntam para brilhar mais, e mais, e mais, e mais. Sabe, irmãos, quando nós andamos juntos, quando nós andamos ligados, colados, como Paulo disse na sua carta aos Romanos, como um corpo, cada um com a sua função,
nós executamos bem a obra do Senhor que nos foi proposta. A obra do Senhor que, como foi dito aqui, está sendo patrocinada agora no Peru pela nossa igreja. Já houve até a direção aqui do próximo mês, vai ser no Chile. Você entendeu? Nós vamos patrocinar. O mês passado foi para a África. Nós estamos nos ligando com aqueles irmãos que estão lá, nós estamos nos conectando com aqueles outros irmãos que estão lá, nós estamos nos conectando com os outros irmãos que estão aqui, e nós vamos fazer com que eles também brilhem mais, e lá brilhe mais, e aqui a gente brilha mais, até que essa luz da aurora se torne um dia perfeito. Essa é a proposta da obra do Senhor. Nós somos chamados, e como Jesus Cristo mesmo falou, ninguém acende uma vela, ninguém acende um candeeiro, ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama. Você foi aceso, você brilha mais e mais e mais para ser colocado em lugares altos. E não se constranja com isso, irmãs. Não, eu sou cristão, sou humilde. Sabe, queridos, você é humilde ganhando milhões. Humildade não tem a ver com a sua conta no banco. Humildade tem a ver com o seu caráter. Se você tiver pouco dinheiro, você pode ser um baita de um arrogante, orgulhoso e soberbo. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Tem a ver com o seu caráter. Você não se achar mais que os outros, você andar como irmãos e você se conectar com os irmãos para brilhar mais e mais e mais e mais. Esse é o propósito do corpo de Cristo, brilhar, brilhar. Sabe, irmãos, nós precisamos sim de ministros, de pastores, de apóstolos, de mestres, executando esse ofício no corpo, mas também nós precisamos de psicólogos, de médicos, de advogados, de engenheiros, de arquitetos, de farmacêuticos, de publicitários, de web design. Nós precisamos desses profissionais cristãos também, brilhando mais e mais e mais e mais nas suas profissões. Porque o corpo de Cristo, e essa é a multiforme graça do Senhor, o corpo de Cristo, ele tem várias funções, assim como o nosso corpo, como está escrito na palavra. A orelha faz parte do corpo, mas ela, porque não é coração, porque não é dedo, ela não vai se frustrar, ela vai se alegrar porque a orelha está funcionando bem, ela vai se alegrar porque o coração está funcionando bem. Nós precisamos nos alegrar, queridos, quando a irmã está fazendo sucesso no trabalho dela, quando o ministério dela aqui da palavra está dando certo. Mas nós também precisamos estar com o coração aberto quando o pastor exorta. Quando o pastor vem e dá uma palavra e diz assim: não adianta, irmão, você consertar as goteiras com o seu coração errado. Aleluia. Eu já estava olhando, pastor, pode consertar do jeito que for teu coração. Eu já estava pensando assim. Mas o pastor está te dando uma instrução, queridos, que é saúde para você, para a sua vida espiritual. Eu te digo, irmão, se você ainda não acertou seu coração, vem e conserta essa goteira, tá? E vai acertando o teu coração. Depois o pastor me exorta também. Sabe, queridos, mas no início, eu te falo, eu não gostava da hora do dízimo, porque para mim era algo ruim, não gostava. Pô, vou na igreja, vamos falar de dinheiro, não quero isso. Mas quando eu entendi que eu sou abençoado quando eu faço isso, que melhor é dar do que receber, uau, as coisas mudam, a nossa mentalidade muda. A renovação do nosso entendimento precisa ser constante, com a revelação da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga comigo: eu sou uma brasa e vou começar um incêndio. Aleluia! Nós somos uma brasa de um fogo, de uma fogueira que vai queimando mais e mais e mais e mais.
Vamos botar fogo nessa cidade, queridos. Vamos levantar uma geração que vai botar fogo nesses jovens que estão frios, que estão sendo consumidos pela pornografia, irmãos. Estão sendo consumidos por um Tinder, por um RedTube, por coisas nocivas, sabe, sexualidade, por drogas, irmãos. Maconha, cocaína, isso é coisa do diabo, tudo isso é coisa do diabo, sabe, e está minando a cabeça dos jovens. E se nós não falarmos isso na igreja, lá fora vão ensinar outra coisa. Então aqui é o lugar de nós nos tratarmos a respeito dessas coisas, nos filtrarmos a respeito dessas coisas, entendermos, sim, isso é errado, irmão, é errado. Olhar pornografia é errado, é muito errado. Jesus Cristo falou, se você desejar outra mulher, ou a mulher desejar outro homem, no seu coração ela já está pecando. Uau! Está quieto agora, irmão? Amém? Sabe, irmãos, o Evangelho, às vezes ele nos levanta, ele nos bota para cima e tal, mas ele também nos corrige. Jesus Cristo usou uma parábola que diz muito claramente a respeito desse assunto. Ele diz, o meu Pai poda aquele que dá frutos, para que dê mais frutos. Para que dê mais. Então, quando acontece uma exortação na sua vida, quando o pastor te exorta, quando um líder te exorta, é para que você continue brilhando mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa é a proposta do Evangelho, que você cresça. Que você cresça. Sabe, irmãos, muitos ministros, eu não estou falando aqui de Frederico, mas você já deve ter ouvido, pego aquela passagem fora de contexto, lá do livro de João, que João fala, agora que ele cresça e eu diminua. Amém? Isso é bíblico, está na Bíblia, mas isso era antes da redenção de Cristo acontecer. Isso foi antes. Jesus não quer que você diminua, queridos, ele deu a vida dele para que você cresça. O próprio Jesus disse, agora vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão obras maiores. Então essa palavra, que ele cresça e eu diminua, amém, queridos. Foi dentro daquele contexto e foi bênção para aquele contexto. Mas eu preciso deixar Jesus crescer na minha vida. Amém, também está certo. Mas quando ele cresce na sua vida, você começa a brilhar mais, e mais, e mais, e mais. A tua posição, ela precisa se destacar, irmãos. E como eu te disse, você não precisa apagar o brilho de ninguém para que você brilhe mais. Você precisa se aliançar com pessoas que estão brilhando. Isso não é errado. Você fazer sucesso no seu trabalho, na sua jornada, na sua profissão, no seu ministério. Você ser reconhecido em outros ministérios pelo seu ministério. É a vontade do Pai que você se destaque, mas que você se destaque em Cristo, que te revela para o mundo. Não o mundo te revele para você mesmo, para algo de egoísmo, para eu me achar, para eu aparecer. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? É Cristo em você a esperança da glória. Amém? Irmãos, aleluia. Abra comigo 2 Timóteo, para não dizer que a gente não leu a Bíblia. A gente vai ler essa passagem aqui onde Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem, sem cessar,
faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Até aí. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo está preso nesse contexto. Está na cadeia. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses antes da gente entrar nesse assunto. Vocês não têm noção, ou talvez tenham, né? Eu só estou usando aqui uma força de expressão, né? Vocês não têm noção do quanto o Evangelho influenciou a constituição de tudo que existe. Tudo, queridos. Sabe, para você ter uma ideia, o direito, as leis do direito foram retiradas das leis que estão na Bíblia. Quando a pessoa começa no curso de direito, vai pegar a origem de onde veio as leis. Veio da Bíblia, só que eles sacam fora a parte de Jesus. Pegam só a parte das leis. Para você ter uma ideia, você já ouviu a história de que César colocou fogo em Roma? Não sei se todos ouviram essa história, então, né? Faz bastante tempo. Mas César, o tirano César, que foi imperador, governador de um dos primeiros grandes impérios mundiais, naquele contexto, ele colocou fogo em Roma e acusou os cristãos, porque eles estavam fazendo algo semelhante ao que nós fizemos aqui agora. Vamos colocar fogo, vamos botar fogo nessa cidade. Nós estávamos falando do fogo do Espírito, né? E ele foi tão bom, ou no caso ruim de marketing, que ele diz, olha aí, pronto. Ele queria limpar, olha só, é contexto histórico, ele queria limpar uma área da cidade de Roma para construir a mansão dele, e ele precisava da aprovação do Senado, um contexto histórico, irmãos. E ele vai e coloca fogo. O pessoal chama César para depor, e César diz, não, peraí, não fui eu, embora eu quisesse, foram eles. E Paulo, naquele contexto, era um dos grandes, foi um dos grandes líderes, né, da igreja, do evangelho, dos propagadores do evangelho daquela época. Está aqui. Então, Nero diz, foi eles que colocaram fogo. Então existe um contexto histórico da palavra em todos os aspectos da sociedade. E o diabo, ele veio distorcendo isso ao passar dos anos, e às vezes a gente não sabe dessas coisas também. E o que eu quero trazer aqui para a gente, para estar compartilhando com vocês a respeito dessa passagem, irmãos, onde Paulo está então, nesse contexto agora, preso por essa situação, certo? E aqui começa a primeira etapa da perseguição política contra a igreja. Até aproximadamente 60 anos depois de Cristo não havia perseguição do Estado contra a igreja. A partir desse contexto, então, nasce essa perseguição em virtude desse fato. Então Paulo está preso, e Timóteo, que foi discípulo de Paulo, agora está solto, está em liberdade e está preocupado, está atordoado, está, meu Deus, e agora Paulo? Porque Paulo, como cidadão romano, nesse contexto em que ele estava preso, ele podia receber cartas na prisão. Amém? Então ele escreve para Timóteo, que estava em liberdade, e diz, Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está dizendo para Timóteo, eu continuo orando por ti. Eu continuo orando por ti, Timóteo, noite e dia. E aqui o fato que eu quero compartilhar com vocês agora está ligado a essa palavra aqui, memória.
Talvez a sua versão diga lembrança. Essa palavra ela tem a mesma raiz no grego da palavra meneia, mas sem o E ali, é um M e um N, né? Meneia, que originou essa palavra memória. E ela significa, irmãos, gravar ou manter na memória os atos de uma pessoa em outros lugares. Significa construir um memorial, um monumento. É a mesma palavra que está lá em Atos 10, capítulo 10, no versículo, você não precisa abrir, mas a mídia pode projetar ali, capítulo 10, versículo 3 e 4. Enquanto Cornélio ora, e um anjo lhe aparece e diz: as tuas orações, Cornélio, e a tua esmola subiram para memória diante de Deus. Essa mesma palavra é meneia, e essa palavra ela tem esse contexto, ela representa então uma construção de imagens. Isso já foi ministrado inclusive aqui nessa igreja, queridos, mas eu quero compartilhar isso com vocês para fortalecer a sua oração. Que quando você ora por alguém, quando você ora por uma situação, quando você ora por uma pessoa, você está constantemente construindo diante dos céus, diante da sala do trono de Deus, monumentos, retratos, imagens das suas petições. Aqui é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu estou constantemente construindo nos céus, eu estou povoando os céus com imagens sobre, primeiro, tudo aquilo que você já fez pelo Evangelho. Paulo orava, tipo assim, dizia: oh Deus, isso é Paulo orando, oh Deus, oh Timóteo, que servo ungido, né, já foi ministrar lá em Frederico, né, orou lá e 30 pessoas aceitaram ao teu filho, a Cristo. Depois ele foi orar lá, foi ministrar lá em Carazinho, foi ministrar em Seberi, né? Ele é incansável pela obra, ele ora pelos doentes, pelas viúvas, ele é teu filho amado, e foi enchendo, construindo essas imagens diante de Deus. E ele diz: agora ele está diante de uma circunstância e precisa da tua intervenção. Então se torna irresistível para Deus agora negar de olhar para as circunstâncias em que Timóteo está vivendo. Porque Paulo fez um trabalho tão bem feito nas suas orações, queridos, que ele povoou. Para onde Deus olhava, você está entendendo o que eu estou falando? Para onde Deus olhava, meu Timóteo, meu Deus, Deus diz, né? Meu Deus, Timóteo, né? E ele, então, não tem como não intervir, não tem como negar. Sabe, queridos, muitas vidas você deve já ter conhecido senhoras de idade, as vós de oração, né? Que sempre estão orando pelos netos, pelos filhos, né? Por pessoas assim, você vê, eu estou dando um exemplo, você pode ser um jovem, né? Assim como eu, né? Como o Juan, como, enfim, a Bruna, todos vocês aqui jovens, e orar, e ser uma pessoa de oração. Mas sabe quantas vidas já foram preservadas em virtude de orações dessas pessoas que ficavam intervindo, intercedendo, sabe, em favor da vida de um filho, de um neto, de um vizinho, de um amigo, né, de um irmão da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que a oração não é uma palavra solta ao vento. A sua oração, ela não é algo aleatório que você está vivendo naquele momento e diz: eu vou orar pelo Aldair.
Não, a sua oração, ela está construindo algo eterno diante do Senhor. Então, mesmo depois que talvez essas senhoras, essas mulheres de oração, essas pessoas morrem, o efeito da oração permanece eternamente. Não menospreze, queridos, o poder e o efeito da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora, irmão, quando você ora, irmã, você tem que orar sabendo disso. Eu estou construindo um altar. Eu estou construindo um altar diante do Senhor. Oh, Pai, aleluia. O meu marido, Pai. Oh, aleluia, Pai. Oh, que grande bênção. Oh, a minha esposa, Pai, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu filho abençoado, aleluia. Sabe, irmãos, você está construindo quadros, você está construindo imagens que Deus não pode negar de atender os seus pedidos, as suas orações. Aleluia! Orar é muito bom, irmãos, quando nós temos o entendimento do que nós estamos efetivamente fazendo. Quando eu tenho essa consciência de que eu não estou jogando apenas palavras ao léu, mas eu estou construindo algo. Eu estou construindo algo para a eternidade. Eu estou sendo responsável, talvez, pelo sucesso da obra lá na África. Aleluia. Afinal, para Deus não tem fronteiras, não tem limites geográficos. Os universos são sustentados pela palavra do Senhor. Tudo é sustentado por essa palavra, queridos. Quer você acredite ou não acredite, é assim que é. Foi assim que Ele criou, Ele gerou essas coisas, pelo poder da sua palavra. Aleluia. Então, quando você orar, irmãos, por mim, saiba que você está colocando algo ao meu favor, lá no trono. E eu sou muito grato pela sua vida, pela sua intercessão em meu favor. Faça isso, querido, sabe? E eu quero te propor algo agora. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero te convidar nesse momento, agora que você sabe do poder da sua oração diante do trono, eu quero que você pense em alguém. Que você não ore por você agora, certo? Você ora aí por alguém, sabe? Você ora por alguém, queridos. Pensa aí, você pode orar aí pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu chefe, pelo seu irmão, pela sua irmã, sabe? Pode orar baixinho, não quero que ninguém escute a minha oração, está tudo certo. Deus escuta, queridos. Deus inclusive conhece seus pensamentos, Ele sonda seu coração. Mas eu quero te propor agora que você sabe disso, que você construa algo diante do Pai, que você construa algo que Deus não vai resistir, que Deus vai ser confrontado agora com o seu pedido. Eu quero que você agora acesse com confiança a sala do trono. Imagine isso, aí onde você está agora, você está acessando a sala do trono de Deus com ousadia, posição de general, com toda a humildade, mas Ele te fez sacerdócio santo, para acessar o santo dos santos com ousadia e não mais com timidez ou condenação. Acesse agora, se coloque diante dele com ousadia, e construa algo. Coloque algo diante do Senhor. Diz: oh Deus, eis-me aqui, Pai, agora. Tu me colocou nessa posição de ousadia, Senhor. Eu estou aqui porque Tu, através do sacrifício de Cristo Jesus, permitiu que eu viesse. Yes! Oh, aleluia! Estamos aqui, Pai, na sala do trono, para colocar nossa petição, Pai.
Oh Deus, mas também para te agradecer, Senhor. Agora eu quero que tu agradeça, irmão, irmã. Agora lembra de alguma coisa que já aconteceu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua carreira. E agradece a Ele. Você está diante dEle, você está diante do trono. Agradece, queridos, por algo. Agradece por aquilo que você já recebeu pela fé. Aquilo que você já pegou pela fé. Agradece, queridos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Já é real. Eu já posso ver pelos olhos da fé. Oh! Ramakanto Rabashe no broken vrameha. Oh! Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pela tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Pai. Avançando, rompendo, Pai. Demolindo os portões do inferno, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos ousados, Pai. Obrigado pela tua ousadia no Espírito, Senhor, cobrindo a tua igreja, os corações com revelação de quem eles são em Ti. Oh, broken vai, oh, derramabor, eleço, no broche. Oh, Pai, obrigado por cada membro dessa igreja, por cada membro aqui desse corpo, Senhor. Do teu corpo bem ajustado. Oh, obrigado pela cura, Senhor, pela cura divina, pela cura dos meus irmãos, Senhor. Obrigado pela cura dos familiares. Obrigado, Pai, pelas conexões acontecendo, Pai. Eu declaro sobre a sua vida novas conexões acontecendo. Conexões divinas, você se conectando com pessoas certas, pessoas que vão te favorecer segundo a vontade de Deus. Eu te abençoo na tua obra, no teu projeto, diz o Senhor. Avance com ousadia, não temas, o Senhor te diz: eu sou contigo. Oh, eu sou contigo. Seja ousado, seja corajoso. Olhe, mantenha os olhos fixos no Senhor. Oh, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, pela salvação. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela vida eterna, por essa nova e superior aliança que desfrutamos hoje, Pai. Oh Deus, obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado pela vida do pastor Eric, da sua família, Senhor. Obrigado, Senhor,
Obrigado porque Tu já depositou sobre a vida dele uma visão. Tu já depositou sobre a vida dele toda a provisão necessária, Pai. Nós declaramos a liberação agora, portas abertas, Ele correndo, Senhor, correndo velozmente a carreira que foi proposta para Ele, através da vida dele, Senhor, para a igreja de Frederico Westphalen, que não vai ser só Frederico Westphalen, não vai ser só Frederico, vai ser Frederico e região, vai alcançar também as nações. Existe uma visão que está depositada sobre a vida do nosso pastor. Nós declaramos, Senhor, as comportas do céu abertas sobre a vida dele, o fluir constante do céu sobre a vida dele. Nós declaramos novas palavras, novas revelações chegando sobre a vida dele, sobre a vida da família dele. Nós declaramos mais de Ti, Senhor, sendo canalizado através da vida dele para a igreja e sendo respingado sobre a Tua vida, irmão, sobre a Tua vida, irmão. Tudo que cai nesse rio chega para você.